E desde hoje de manhã, quando o pastor me chamou para estar trazendo a palavra, eu tenho clamado ao Senhor por uma palavra que pudesse trazer à igreja. E eu ainda, quando cheguei na igreja, eu não sabia o que eu iria pregar. Mas Deus me deu essa mensagem já há algum tempo. Eu lembro de já até ministrar, não ela toda, mas uns 10 minutos dela, um certo dia. Mas Deus me fez lembrar dessa mensagem nessa noite. Desde o dia que o irmão da irmã Adriana ministrou aqui, onde ele disse uma palavra que tocou muito meu coração, que foi que nos dias atuais muitos pregadores não falam sobre o pecado. E eu fiquei meditando, eu tenho um esboço, um caderninho aqui com vários esboços de mensagem. Eu acho que poucas são as minhas mensagens onde eu falo sobre o pecado. Então eu vi que a palavra ela me confrontou. Então o Espírito Santo me fez trazer este texto, um texto muito conhecido da igreja, um texto que nós certamente já lemos, já ouvimos alguém falar, mas eu tenho certeza que nessa noite eu e você nós vamos aprender algo do Senhor através dessa mensagem, amém? Se existe uma coisa que nos afasta da presença de Deus, isso é o nosso pecado. Sei eu que todos nós aqui nessa noite temos algum pecado. Estamos sujeitos a pecar. A natureza humana, desde a queda de Adão, vem passando por gerações e gerações e todas elas pecaram contra Deus. Nós não somos diferentes, nós temos os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito desse texto é para que nós possamos entender que diariamente, o tempo todo o tempo, nós temos um Jesus que pagou o preço para que sobre ele fosse levado os nossos pecados. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, eu acho interessante que o texto, o capítulo de número 8, vai se iniciar dizendo que Jesus, ele vai então orar, ele vai para o monte orar ao Senhor. Ele passa a noite orando ao Senhor. E ao final da sua oração, ao final de passar esse período orando ao Senhor, o texto vai dizer que Jesus então caminha para a porta do templo. Ali o desejo dele era ensinar aqueles que ali estavam. O desejo de Jesus era fazer com que aqueles que estivessem ali ouvissem as suas palavras. Só que o texto vai dizer que pegaram então uma mulher, a Bíblia não menciona o nome dessa mulher, em um ato de adultério. E se nós voltarmos em Levítico, capítulo de número 20, nós vamos observar que a lei ordenava que aqueles que foram pegos, que eram pegos no ato de adultério, era para que fosse morto apedrejado. Observe então que Jesus vai aparecer em cenário para essa mulher, com um destino que talvez poderia ser diferente. Isso por quê, irmão Túlio? Porque se a lei já ordenava que aquele que fosse pego em ato de adultério precisava ser morto apedrejado, não precisava ter Jesus em cena, partindo do princípio que a lei já ordenava a morte daquela mulher. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, se no tempo da lei assim acontecia, no tempo da graça, eu e você, nós temos Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu não só pela minha vida, mas pela sua vida. E está aqui nessa noite para que eu e você possamos alcançar perdão dele e assim alcançar a nossa salvação. Quando eu escrevia o meu esboço, já há algum tempo, o Senhor me trouxe alguns ensinamentos que esse texto, que essa história traz para nós.
O primeiro ensinamento que esse texto vai trazer para nós, quando nós lemos o versículo de número 3, o texto vai dizer: os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. O primeiro aprendizado que nós tiramos desse texto é que os escribas, os fariseus não sabiam, não entendiam, mas a situação dessa mulher, que outra hora era para a morte, agora eles vão trazer ela na presença de Jesus. Entenda algo nessa noite: o nosso pecado nos afasta de Jesus, não talvez pelo aquilo que cometemos, mas pela nossa consciência, porque nós sabemos que pecamos. E por saber que pecamos e temos um Deus santo, nós se afastamos da presença de Deus. Mas aqui nós vamos observar os fariseus, os escribas nos ensinando algo importantíssimo para mim e para a sua vida. Todas as vezes que eu e você pecamos e falhamos diante do Senhor, nós temos que fazer como Davi fez, orando ao Senhor no Salmo 51, declarando: Senhor, não retire de mim a sua presença, o teu Espírito Santo. Davi vai fazer uma oração onde ele vai declarar: Senhor, eu pequei sim, mas pequei somente contra ti. Apaga, ó Senhor, todas as minhas transgressões. Todas as vezes que eu e você falhar, não busque se afastar de Deus, pelo contrário. Deus me trouxe aqui nessa noite para que nós possamos entender: quanto mais nós falhamos, quanto mais nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós estamos sujeitos a falhar, a errar, a pecar, mas nessa noite entenda: se nós falhamos, erramos ou pecamos, nós temos um advogado fiel. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus, ele vai entrar em cena agora. Os escribas, os fariseus não sabiam, mas a oportunidade que essa mulher tinha estava em Jesus. E foi assim que aconteceu. Os escribas levam essa mulher até Jesus. E o que eles queriam era pegar Jesus em algum erro, para que pudesse condenar Jesus. Porque se Jesus dissesse: ó, não mate essa mulher, eles iriam dizer para Jesus: ó, Jesus, mas a lei é outra. Você está indo contra a lei. A lei deve se apedrejar, deve matar ela, porque ela foi pega em ato de adultério. Se Jesus dissesse: mata ela, joga a pedra nela mesmo, certamente iriam dizer para Jesus: uai, Jesus, o Senhor que prega o amor, que prega boas novas, um evangelho onde o Senhor está aqui para curar, para salvar, para libertar, agora manda dizer para matar essa mulher? Então observe que a estratégia dos escribas, dos fariseus, é a mesma de Satanás nos dias atuais. Por quê? Porque quando nós erramos, Satanás, ele quer apontar o dedo para o nosso erro, quer apontar o erro para o nosso pecado. Mas nessa noite nós queremos que Deus não deixe de ver o nosso pecado, pelo contrário, que Ele enxerga o nosso pecado, mas também enxerga no meu e no seu coração um coração contrito e arrependido, para que nós possamos vivenciar o melhor do Senhor na minha e na sua vida. Meus irmãos, eu não estou aqui dizendo você pode pecar, pelo contrário, mas estou dizendo aqui: se você pecou, nós temos um Senhor Jesus, para mim e para você, porque tem pessoas que o pecado vai acumulando, pastor Tenis, em sua vida, e ele vai se afastando de Deus, porque ele claramente, certamente pensa consigo mesmo: eu não posso se aproximar de Deus, meu pecado não permite que isso aconteça, e realmente, mas Deus me traz aqui nessa noite para você ter um entendimento de que, por mais que você peca, não se afasta da presença de Deus. Temos que fazer o contrário, que é se aproximar de Jesus. Primeiro, para que nós possamos alcançar o perdão dele. Aleluia. Para que nós possamos ser lavados e remidos pelo sangue dele. Somos nós falhos e pecadores. Por isso que nessa noite nós vamos entender que quando eles levam essa mulher para Jesus, André,
Certamente nem aquela mulher imaginou, mas certamente ela pensou consigo mesma: eu vou morrer, fui pega em ato de adultério. Mas levaram ela para a única pessoa, irmã Sueli, que poderia livrar ela da morte, que era Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, é Jesus Cristo na minha e na sua vida que vai permitir que eu e você alcançamos a nossa salvação. Por quê, irmão Túlio? Porque é crendo que Ele é o único Salvador das nossas almas, crendo, confiando, acreditando, adorando o nome dEle, nós iremos alcançar a nossa salvação. Os versículos 4 e 5 vai dizer assim: disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Versículo 5: e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Observe que a estratégia dos escribas, dos fariseus, era pegar Jesus. E sabe o que me preocupa? Porque eles não estavam nem aí pela mulher. Eles não estavam preocupados se aquela mulher iria viver ou se ela iria morrer. O que eles queriam é que Jesus falasse alguma coisa que o incriminasse. Observe que Satanás nos dias atuais trabalha da mesma maneira. Ele não está nem aí pela sua vida. Ele quer destruir a minha e a sua vida. Por quê? Porque ele sabe que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, e ele quer nos tirar da presença de Deus. Mas eu venho aqui nessa noite para declarar em nome do Senhor Jesus: podemos estar fracos sim, mas é o Senhor que nos fortalece. Aleluia, Jesus. Hoje é a noite em que nós saímos daqui fortalecidos na presença de Deus. Aleluia. Sozinho você não dá conta. Sozinho você não consegue. Por quê? Porque Satanás ele quer nos acusar, quer apontar o dedo para o nosso erro. Mas Jesus está aqui em cena para que pudesse aquela mulher ter uma oportunidade de que, irmão Túlio? De vivenciar um novo tempo em sua vida, de mudar de situação. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que um dia viviam uma vida de pecado, mas teve um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus mudou a sua vida. Aleluia, Jesus. Por isso nessa noite aprendemos com essa mulher. Os escribas e os fariseus levaram essa mulher para Jesus, não estavam nem aí pela vida daquela mulher. O desejo deles era pegar Jesus e quem sabe matar aquela mulher de qualquer jeito. Por quê? Porque foi pega em adultério. Queria que a lei fosse cumprida. Mas onde abundou o pecado, meus irmãos, superabundou a graça do Senhor Jesus. Se eu e você nós estamos aqui, não somos porque somos merecedores, porque eu e você nós não somos merecedores. Eu e você nós não temos o direito de bater no peito e dizer: eu sou o que sou por causa de mim, eu tenho o que tenho por causa de mim. Pelo contrário, se nós olharmos para o texto, nós vamos observar que essa mulher já estava derrotada, morta. Se não é Jesus na vida dela, da mesma forma na minha e na sua vida, se não é Jesus nas nossas vidas, nem aqui nós estaríamos. Como foi ministrado na escola bíblica dominical, ter gratidão ao Senhor, não porque Ele faz, mas por quem Ele é. Irmão Túlio, quem Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus, ao qual nós adoramos e exaltamos. Aleluia. Chamaram Jesus de mestre. Observe como eles queriam enganar Jesus. Eles não chegaram para bater de frente com Jesus, chegaram mansinho: mestre, ó mestre, pegamos essa mulher, mestre. A lei, observe que eles vão declarar para Jesus o que a lei fala. A lei manda matar. A lei manda apedrejar essa mulher, mestre. Observe a estratégia de Satanás, querendo tirar a oportunidade minha e sua, quando ele aponta o dedo para o nosso erro. E como eu disse aqui nessa noite, eu não estou aqui dando livre-arbítrio para você pecar, pelo contrário. Mas assim como Jesus disse
Se pequeis, nós temos um nosso advogado. Nós temos Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nele nós possamos alcançar a misericórdia. Aleluia, Jesus. A misericórdia nós só alcançamos em Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes durante o nosso dia a dia nós pecamos ao nosso falar, pecamos no nosso andar, pecamos na forma de agir, mas nessa noite nós encontramos o perdão do Senhor, através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Olha o que o texto diz, versículo de número 6. Isso diziam eles tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu acho interessante a atitude de Jesus aqui. Porque eles chegam dizendo, esta mulher, certamente segurando ela. Jesus, essa mulher, nós pegamos ela no ato de adultério. Jesus está lá escrevendo na terra, o texto não diz o que Jesus está escrevendo. Mas eu faço uma analogia aqui nessa noite, quem sabe Jesus está lá escrevendo o pecado daqueles homens. Quem sabe Jesus está lá escrevendo o particular daqueles homens. O que talvez o pastor não vê, o que talvez o pai, a mãe, a esposa não vê. Mas Jesus está escrevendo. É como se Jesus estivesse, eu não estou preocupado com essa acusação. Se nós aprendermos nessa noite e entendermos que essa mulher é trazida até Jesus e ela é questionada, e Jesus é questionado, para que Jesus pudesse achar nela um erro, para que Jesus pudesse condená-la. Ainda estamos no tempo onde Jesus não condena mesmo. Onde Jesus, pelo contrário, Ele quer que você volte para a sua presença. Porque Jesus, Ele não condena o pecador, Ele condena o pecado. O pecado Ele condena, mas o pecador não. O pecador, ele tem o direito de alcançar a misericórdia do Senhor. Quando trouxeram essa mulher, apontaram, deram característica para ela, conforme o seu pecado. Essa adúltera. O texto nem menciona o nome dessa mulher. O texto nem vai falar quem era essa mulher. Por quê? Porque ele estava envolvido naquilo que ela cometeu, no erro que ela cometeu. Mas Jesus escrevendo ali no chão, o texto vai dizer que então eles indagaram Jesus novamente. Olha o que diz o versículo de número 7. Como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Confrontando. Porque aqueles que acusaram aquelas mulheres, acharam que tinham o direito de condená-la pelo seu pecado. Quantas pessoas se acham no direito de condenar a outra por se achar mais santa? Mas todos nós temos pecados. Todos nós somos falhos. Se uma coisa que Deus tem me ensinado na minha caminhada é que eu e você, nós precisamos entender que se nós se acharmos alguém entre nós que tem pecado, que falhou, que errou, eu e você como canal de Deus nessa terra, nós temos que pegar na mão dessa pessoa e dizer: você não está sozinha, Deus vai me usar para te ajudar, para que você possa se firmar aos passos do Senhor e seja instrumento nas mãos do Senhor. É interessante observar que eles insistiram. Eles questionam Jesus. Jesus continua escrevendo, não dá moral. O versículo 7, eles insistem em indagar a Jesus. Eles insistem em questionar Jesus a respeito daquela mulher. É como se eles quisessem rapidamente condenar Jesus por algum erro. Mas se eu e você precisamos entender que o Jesus que nós adoramos, o Jesus que nós cremos,
é um Deus santo. Aleluia, Jesus. Irmão Túlio, por que eu não devo pecar? Porque o nosso Deus é santo. Aleluia, Jesus. E se que eu e você queremos estar com Ele, na presença dEle, nós precisamos se fazer santo como santo Ele é. E santidade é um processo, meu irmão. Santidade é diariamente eu buscar a santidade do Senhor. Sabe por que muitas igrejas não têm a presença de Deus? Porque se esqueceu de buscar a santidade. Mas nessa noite eu venho como canal de bênção a este lugar, a minha igreja, dizer: chegou o tempo de buscar a presença de Deus, buscar a santidade neste lugar. Aleluia. Se eu quero que a nossa igreja viva um avivamento no nosso tempo, buscamos nós ao Senhor, buscamos a santidade, paramos nós de vivenciar dias naturais e vivenciamos dias espirituais cheios da presença de Deus. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vai buscar uma igreja lavada e remida com teu sangue, aleluia. Ha chegado o tempo onde Ele vai chamar a sua igreja. E Júnior, eu fico pensando, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quantas pessoas nós vamos pensar: isso aí eu imagino que vai, e não vai. Quantos nós pensamos, esse aí não vai, e nós vamos encontrar com Ele lá na glória? O que você está querendo dizer, irmão Túlio? Chegou o tempo onde nós precisamos ser crente de verdade, aleluia, ser cheio da presença do Senhor, parar de viver uma maquiagem, parar de viver uma vida de engano e firmar os nossos pés na presença do Senhor. Quando nós olhamos para o texto, os escribas e os fariseus se achavam santos, se achavam poderosos. Para quê? Para apontar o dedo e dizer: ela tem que morrer. Por quê? Porque pecou, foi pega no ato de adultério. Mas louvado seja Jesus, porque Jesus estava ali naquele lugar, aleluia, Jesus, para dizer: eu tenho poder de perdoar pecado, aleluia, Jesus. Eu não sei qual é o seu pecado, qual é a sua falha diante do Senhor, mas o Senhor se faz presente nessa casa, aleluia. Deus vai trazer paz ao seu coração, perdoando os seus pecados nessa noite, aleluia. Quantas pessoas estão carregando um peso que não precisa carregar, um erro, irmão Wilson, que há muito tempo tem carregado, um pecado que tem carregado sobre si, e isso tem deixado de vivenciar coisas extraordinárias na presença de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele faz isso. A pessoa que carrega um pecado, ela sabe que peca, que está pecando, e com isso não consegue adentrar ao santo do santo, a presença do Senhor. Mas nessa noite o Senhor traz essa palavra para que eu e você possamos ser libertos, aleluia, possamos viver uma vida em santidade, aleluia, Jesus. Sabe o que Deus quer nos nossos dias? Encher os seus com teu Espírito Santo. O que Deus quer nos últimos dias é batizar com o Espírito Santo. Mas não se fala mais em batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas já não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Mas, irmão, nessa noite eu quero te dar um direcionamento através da palavra do Senhor. Busque o batismo com o Espírito Santo, como se você busca ganhar dinheiro, como você busca um almoço, uma janta, como você busca o seu celular. Se nós buscarmos a presença de Deus, ser cheios de Deus, da mesma maneira que nós buscamos estar conectados com o celular, não somente essa igreja, mas Goiânia, o estado de Goiás, o Brasil será avivado pelo poder do santo nome do Senhor. Os escribas e os fariseus se achavam santos, mas na verdade eles queriam uma oportunidade para acusar Jesus. O versículo 8 vai dizer: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Sabe o que eu acho interessante? Jesus é indagado, presbítero Gerson,
Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei manda matar apedrejada. Jesus se levanta, depois que estava escrevendo, lança somente uma palavra: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus, ele não apontou o dedo para ninguém, porque Jesus aqui, ele não é o acusador. O acusador está lá fora no mundo. Jesus aqui é o advogado. E o texto vai dizer, Filipe, que ele então, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus se inclina novamente e continua a escrever. Mas então o que você está querendo dizer? Meus irmãos, Jesus não está preocupado com o pecado. Escute o que eu estou dizendo. Jesus não está preocupado com o pecado. Ele está preocupado com o pecador. A resposta de Jesus não foi para anular o pecado. Não. A resposta de Jesus foi para anular a condenação daquela mulher. Então observe e entende que Jesus, ele não está aqui para te condenar. Jesus está aqui para que você possa ter nele o privilégio de ser reconhecido como filho de Deus, de ser reconhecido como aquele a qual que serve ao Senhor, santo, lavado e remido pelo seu sangue. Foi cantado, foi ministrado nessa noite a respeito daquilo que Jesus fez. Deixa eu dizer algo para você. Se eu e você permitirmos que o nosso pecado seja maior com que aquilo que Jesus fez por nós, nós estamos anulando aquilo que Ele fez. E nós não podemos anular aquilo que Jesus fez. O que Ele fez, irmão? Ele morreu, se entregou, sofreu naquela cruz, derramou o seu sangue por mim e por você. Irmão Túlio, mas eu sou um pecador. Eu também sou. Irmão Túlio, mas eu sou falho. Eu também sou. Não me dá o direito por estar aqui de dizer que sou mais santo que você. Pelo contrário, eu sou o primeiro a dizer: Senhor, me perdoa nessa noite. Lava-me, Senhor Jesus, de todos os meus pecados, as minhas transgressões. Por quê, irmão Túlio? Porque eu quero morar no céu. Eu quero viver com Jesus. E só vai subir para a glória, para o novo céu, para a nova Jerusalém, aquele lavado e remido com teu sangue. Então, se você deseja, se você quer subir ao céu, nessa noite é noite de você se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador, papai, mas perdoa os meus pecados. Lava, Senhor, de todas as minhas transgressões. Permita sentir a tua presença mais uma vez. Assim, quando nós olhamos a história, o texto vai dizer que quando Jesus lança a palavra, volta a escrever no chão, o texto vai dizer que de um em um foram se retirando, foram se embora. Meus irmãos, Jesus, ele não quer acusar você. Pelo contrário, ele quer que você venha para a presença dele, aleluia, para que você venha e tenha o privilégio de ser chamado filho de Deus. Quando começaram a sair, eu fico imaginando comigo mesmo, Júnior, esses homens saindo, quem sabe frustrado, porque pensou: eu vou pegar Jesus, vamos pegar Jesus, ele vai sair daqui preso. Mas eu fico imaginando cada um saindo e trazendo à sua memória o seu pecado. Quem sabe um saindo e dizendo: eu roubei. Quem sabe outro saindo e dizendo: eu maldizei e falso testemunho contra o meu irmão. Quem sabe outro saindo e dizendo: eu menti. Quem sabe outro saindo e declarando: meu Deus, como que ele sabe que eu tenho pecado? Se tem uma coisa que não tem como esconder, meus irmãos, é a nossa vida. O Espírito Santo, o Senhor nosso Deus, Ele está sempre olhando para mim e para você. Ele sabe o que eu e você tem feito. Aleluia, Jesus. Às vezes nós podemos esconder do nosso pastor. Às vezes nós podemos esconder do nosso pai, da nossa mãe. Às vezes nós podemos esconder de alguém, mas do Senhor nada se esconde. Aleluia, Jesus. Por isso nessa noite,
A palavra do Senhor é: alcançamos nós, em nome do Senhor Jesus, esse perdão. Quando Deus me deu essa mensagem, me deu um título para essa mensagem, pastor Eléia, e o título dessa mensagem é: sou culpado sim, mas fui inocentado. Aleluia. Ei, nós somos culpados sim, por quê? Porque nós pecamos, mas Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, e hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Olha o que diz o versículo 10 a seguir: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas ainda a mulher perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É interessante observar que Jesus em momento algum tinha falado com essa mulher. Jesus em algum momento ali antes desse texto, ele não pergunta: o que você fez é verdade? O que estão dizendo é isso mesmo. Mas o texto vai dizer que Jesus entra em uma conversa com a mulher. E a conversa que ele tem é perguntando a ela se existia ali algum acusador. Se existe algum acusador na minha e na sua vida, meus irmãos, vai fazer como os escribas e fariseus. Vai embora nessa noite, aleluia, Jesus. Por que, irmão Túlio? Porque Jesus vai entrar em cena na sua vida, aleluia, Jesus. Talvez você entrou aqui, faz tempo que você não sente a presença de Deus. Talvez o seu pecado tenha se afastado você da presença de Deus. Talvez tenha algo que tem te afastado dessa presença de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, assim como os escribas, os fariseus, os acusadores foram embora, Deus vai trazer cura para almas nessa noite, aleluia, Jesus. Tem pessoas que se acusam pelo erro, pela tomada de decisão que talvez fez lá no passado. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado essa decisão, a minha vida tinha sido melhor. E isso tem feito com que essas pessoas não vivenciam o melhor do Senhor em suas vidas. Mas eu venho aqui nessa noite para que isso caia por terra hoje, aleluia, Jesus. Pare de se martirizar-se. Esqueça o seu pecado, assim como Jesus, pastor, ensinou uma certa vez, eu aprendi e eu trago comigo. No tempo da lei se cobria-se o pecado. O pecado era coberto através do sacrifício. Mas com Jesus apaga-se todas as nossas transgressões. Jesus vai apagar da sua mente e do seu coração, porque a nossa consciência não permite que nós vivenciamos o melhor do Senhor. Mas nessa noite nós vamos vivenciar o melhor do Senhor, nós vamos vivenciar a presença de Deus sobre a nossa vida, aleluia, Jesus. O versículo 11, para encerrar, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Eu quero orar com você nessa noite, aleluia, Jesus. Meus irmãos, Deus quer fazer maravilhas neste lugar. Deus quer usar pessoas neste lugar. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos abrir o nosso coração e permitir que Deus faça isso. Irmão Túlio, mas eu permito. Quando você traz à memória o seu pecado, a sua transgressão, e não olha para Jesus, aquele que levou sobre si. Isaías descrevendo, ele vai dizer: e levou sobre si. Sabe o que eu acho interessante? Eu não mereço, você não merece, mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos nessa noite, ore comigo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor é um Deus que
é santo, Pai. E o Senhor habita, papai querido, em um ambiente santo, aleluia, Jesus. Por isso, papai, nessa noite, perdoa, ó Senhor Jesus, os nossos pecados. Senhor, perdoa-me de todas as minhas transgressões, ó Pai. Pai, sou eu falho, papai querido. Sou eu transgressor, somos nós pecadores diante do Senhor, Pai. Pai, mas que o meu pecado, papai querido, seja lavado e remido pelo teu sangue nessa noite, ó Pai. E que nós venhamos vivenciar, papai querido, a tua presença em nossas vidas, ó Pai. Quantas pessoas o Senhor quer usar neste lugar, quantas pessoas o Senhor quer levantar neste lugar, mas em nome do Senhor Jesus não tem força, Pai. Por quê, irmão Túlio? Porque vai olhando para o seu passado, para as suas decisões, e vai se lamentando. Mas nessa noite é noite de cura, aleluia. É onde o Senhor vai quebrar todo laço de Satanás, toda a condenação que tinha sobre a minha e a sua vida, porque um dia estávamos condenados, mas agora somos salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Tenha certeza no seu coração que se Jesus voltar hoje, eu e você, aleluia, nós vamos subir com Ele para as mansões celestiais. Sabe a grande alegria que eu e você precisa ter? É que se Jesus voltar hoje, nós iremos cear com Ele, aleluia, Jesus. Eu fico imaginando, igreja, nós sentados à mesa com Jesus. Eu fico imaginando um novo céu que Jesus preparou para cada um de nós, aleluia. Que nunca falte no seu coração, aleluia, Jesus, essa esperança, essa alegria de um dia estar com Cristo, aleluia, Jesus. Assim nós te louvamos, papai querido, e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.